Eu queria, então, começar colocando algumas questões aqui para começar a conversa. Talvez assim, começar. Primeiro contato que tiveram com Paulo Freire. Né? O que impressionou, um pouco também na linha do que o Lino, o professor Lino estava conversando aqui, os temas de preferência, o que se conversava, alegrias que ele expressava, preocupações que ele manifestava. Quem sabe nós iniciamos com isso. Mas sintam-se à vontade para levar a conversa para onde acharem importante. Professora Beatriz. Então, bom dia para todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. E eu diria que a minha presença aqui é mesmo um adendo ao Balduino, porque no sentido de que os momentos que eu particularmente passei com o Paulo Freire foi graças ao Baldo e ao Newton também, por ele ter, em algum momento, estado entre nós lá em casa. Então, a gente sempre brinca lá em casa que nós tivemos algumas personalidades que, de vez em quando, nos visitavam por decorrência de serem professores convidados da URGS, principalmente do tempo que o Newton trabalhou na URGS. Então, entre esses convidados, a gente sempre cita 3, que, para nós, particularmente, tocava mais ao coração, né? Um era o Olívio Dutra, que dispensa maiores comentários, né, como político e como pessoa. Então, o fato do Olívio ter estado lá em casa, convivendo em momento assim de almoço, sempre nos dá assim muita alegria em recordar. Outro é um estrangeiro, que foi o Michael Apple, que também, por razões de trabalho e afeto, né, também esteve por lá e a gente conviveu. E o terceiro, e talvez o mais importante de todos, foi o Paulo Freire, que foi apenas um almoço, mas foi um almoço, né, num dia de semana comum, né. Talvez o mais interessante disso tenha sido o fato de ter sido algo inusitado, não planejado e até um susto para nós. Então, eu estou aqui muito mais por isso, né? E queria agradecer o convite, queria dizer que muito do que também Newton e eu tenho que falar no Newton, gente, porque Newton Bueno Fischer foi uma pessoa... Nossa convivência em anos é maior do que fora da nossa convivência, ou seja, eu vivi mais tempo com o Newton do que sem o Newton. Então, falar de Paulo Freire se atravessa na nossa vida, porque nós juntos fomos descobrindo Paulo Freire, com certeza, né? Então, domingo agora completou 6 anos da partida do Newton, e reunido com os filhos, até depois uma das pessoas que estava ali, que é a minha nora, disse: meu Deus, esse momento parecia muito momento com o Newton, né? Porque a Janaína, nossa filha, resolveu, depois tu corta isso, tá? Resolveu fazer um galeto estilo Newton, né? Então tem essa convivência. Então nos fez lembrar também algumas coisas interessantes ligadas ao Paulo Freire. Por exemplo, num dos momentos do ritual ali de passagem do Newton, lá no Jardim da Paz, chega um rapaz que eu peço desculpas, porque não sei mesmo quem é, né? E ele chega no velório e vem na mão com esse livrinho, que depois, na hora do enterro, eu busquei e salvei, porque eu acho que é muito importante. Em vez de trazer Bíblia, ele trouxe a pedagogia da autonomia dele e disse: nesse momento do velório do Newton, acho que esse livro tem que estar aqui junto. Então, estava do lado do crucifixo, das rosas, estava a pedagogia da autonomia. E aí a gente olhou, ele disse: sim, porque
simboliza muito do Newton, das aulas do Newton, e ele até marcou uma página onde seria uma página importantíssima, né, do que Newton falava e do que Newton vivia sobre o Freire. Então, eu pensei em trazer, nós guardamos com muito carinho uma parte do acervo, e isso faz parte do acervo do Newton. Quando Paulo Freire esteve lá em casa, mais ou menos um ano antes de falecer, porque foi em maio de 95, depois, ontem o Balduino nos mandou uma cronologia do que ele tem sobre as vindas de Paulo Freire a Porto Alegre, e eu situei bem, maio de 95, foi este almoço, não é? E, naquele momento, que era um dia muito frio e ao mesmo tempo jamais esquecido, não é? Ficou marcado primeiro o telefonema do Newton, ligando lá para casa. Eu trabalhava na URGS, mas aquele dia, casualmente, era um dia que eu não tinha horário na URGS, não lembro que dia da semana era, e era quase meio-dia, acho que era 11 e pouco por aí. O Newton ligou para casa e disse: a Eva veio? A Eva era a nossa funcionária lá de casa, que fazia tudo, né? Eu disse: veio. Ela gostava de faltar um pouquinho. Veio, sim, porque... Aí ele disse: não, porque o Paulo está querendo não ir almoçar em restaurante, porque está um pouco resfriado e gostaria de comer na casa de alguém. O Baldô está aqui perguntando, porque o Baldô não sei o que teria lá na casa do Baldô que não daria. Eu disse: o Paulo Freire? O Paulo Freire? Eu sabia que o Paulo estava lá na URGS. Ele disse: é. Bom, meu coração começou assim, eu disse: sim, mas o quê? Não, é a comida que tiver. E eu disse: não, é a comida caseira. Não, é isso que ele quer, é isso que ele quer. Tá, né? Bom, eu fiquei, meu coração palpitava, fui lá na cozinha, eu disse: Eva, tu não sabe da maior. Vai vir almoçar aqui em casa um professor muito famoso. Ai, dona Beatriz, eu disse: não, mas ao mesmo tempo, quando tu conheceres, tu vai ver que pessoa que ele é. Inclusive, vou te dizer, ele é uma pessoa totalmente pela causa das pessoas que não aprenderam a ler na idade certa, e todas as coisas que nós já tínhamos conversado lá em casa com a Eva, e fui falando, e ela, eu acho que ficou mais nervosa pelo que eu falei. Eu disse: mas ele é muito simples, e ele quer comida caseira como a nossa. Então, sobre isso estava tranquilo, né? Era uma sopa de moranga, que até estava muito boa, se eu lembro, e o resto era comida de sempre: arroz, feijão, carne assada, alguma salada, coisa assim. Estava bem gostosinho. Mas o nervoso estava instalado, né? Eu pensava: meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Qual é o livro que eu pedi para ele? Peço para ele autografar? Não peço. Todos os livros para ele autografar? Não, né? Não peço nada, ele não vai gostar. Então, eu não sabia bem como me portar. Sabia que o Gustavo... Nós temos 2 filhos, o Gustavo e a Janaína. O Gustavo tinha avisado que não vinha almoçar, porque no serviço ia emendar naquele almoço. Mas a Janaína, que era militante, já tinha sido indignado, porque ele tinha vindo, não sei se no ano anterior, e ali no Consul, no Conselho Universitário, não permitiram que os jovens dos diretórios acadêmicos assistissem. E ela, já sempre indignada com as coisas e tal, eu sabia que ela ia gostar muito, né? Quando ela entrou em casa... Posso dizer, tu tem razão. Foi porque, no ano anterior, ele tinha vindo para receber o título honoris causa. E o reitor teve, há pouco, feliz ideia de promover a solenidade na sala dos conselhos, onde cabiam apenas 200 pessoas. Foi uma revolta, um fuzuê, e aí é que o Paulo Freire disse: no ano que vem eu venho para um papo com os estudantes. Então, e aí ele veio no ano seguinte. Mas ela guardava muito essa questão de que, como representante, sei lá, ela era militante lá do diretório acadêmico da Fabico, da comunicação, da URGS, então sabia que ela ia gostar muito. Quando ela entrou, ela chegou em casa um pouco antes, no meio-dia. Ela entrou em casa e disse: tu não adivinha quem vai vir almoçar daqui a pouco aqui? Ela disse: quem? Eu disse: o Paulo Freire.
Ela ficou assim, ela ficou vermelha. Ela disse, o Paulo Freire, o pai vai trazer. Eu digo, o teu pai e o Balduino vão trazer. Bom, ela ficou mais nervosa que eu, não sabia o que fazer. Foi procurar um desenho, mas não achou. Até hoje a gente está procurando. Ela tinha feito... Bom, lá em casa sempre se falou tanto, né, que ela parece que conhecia o Paulo Freire. Então, ela tinha feito um desenho lá de um evento, acho que também no ano anterior, quando que ele veio sobre o lançamento do Fiore, do livro do Fiore. Ela tinha ido, ela era meio criança ainda. Ela foi lá no Direito, na Faculdade de Direito, e ela tinha ido assistir, também por alguma razão, junto conosco, e ela não tinha nada que fazer, ela fez o desenho de toda a mesa. E fez bem direitinho, e está o Paulo Freire lá. Então, ela queria procurar aquele cartoon, aquele desenho que ela tinha feito, para dar para ele, e ela não achou. Até hoje a gente procura, eu acho que não sei onde é que está, mas eu tenho esperança de encontrar. Bem, mas, de qualquer forma, o pré-chegada do Paulo Freire foi esse momento assim, muito nervoso. Quando ele chegou, de fato, aquela pessoa, né, quem não conhecer pessoalmente, mas pode imaginar pelos escritos, né, é a simplicidade em pessoa, aqui o Lino falou também, talvez seja a palavra que mais o caracteriza, assim, a simplicidade, né? Passava uma calma, um afeto, parecia que ele era de casa. Chegou, a gente se abraçou, passou a conversar, e eu diria assim, que talvez o motivo maior de eu estar aqui seria para relatar para vocês o que a gente conversou, e eu diria que o que a gente conversou não pode ser publicado, por razões éticas, né? Ele estava, além de gripado, ele estava passando por um momento, acho que isso eu posso dizer, Paulina, porque depois ele mesmo disse em outros momentos, por um momento não muito tranquilo na sua família, né? Ele tinha casado com a Anitta, e isso não foi uma coisa tão tranquila entre seus filhos. Isso eu posso dizer. Então, eu penso assim, que naquele momento, o que a gente menos falou foi de ideias teóricas, o que a gente menos falou foi de questões mais acadêmicas. Eu acho que ele encontrou ali um momento para desabafar um pouco, e, em respeito a ele, algumas coisas a gente guarda no coração, compreensíveis, não é? Newton tinha tido a perda da mãe, e o pai dele, um pouco depois, tinha tido um AVC, estava num momento muito melindroso, mas insinuava também a possibilidade de um segundo casamento. Então, o fato de a gente estar vivendo isso em família, talvez favoreceu que o Paulo também conversasse um pouquinho sobre esse sentimento, né, que ele vivia, e que, por respeito a ele, eu não gostaria de colocar. Depois, quando a gente teve, posteriormente, nos Estados Unidos, quando o Newton foi fazer o pós-doc, a gente conviveu novamente com o Nicholas Bourbulis, o Nick, como a gente diz, que é um professor americano freiriano, particularmente muito amigo nosso, estudou conosco, e depois, quando a gente voltou para o pós-doc do Newton, já era professor, ele nos perguntou muito sobre Paulo Freire, e ele não entendia muito aquelas discussões que aconteceram depois que Paulo Freire faleceu, nas divisões, nas questões do Instituto, e aqueles dois grupos. E a gente também, em respeito ao Paulo Freire, procurou não detalhar muito algumas questões de ordem particular que o Paulo passou. Mas, então, o que eu quero dizer mais para vocês daquele momento, que, para mim, foi o momento mais pessoal com o Freire, eu posso dizer muito mais disso, do sentimento, da amorosidade, né, dele, e do quanto ali ele encontrou um momento para conversar um pouco sobre isso que ele estava sentindo. Eu lembrei muito do que Ana Maria Saúl me disse uma vez. Eu tive o privilégio, uma vez, também aquelas coisas sem planejar. Eu estive em Passo Fundo. Quem é que é de Passo Fundo aqui? Não veio ninguém de Passo Fundo. Eu estive lá num seminário, um simpósio, não lembro bem o que era, há muitos anos atrás, e, ao voltar, me perguntaram se eu não queria voltar junto
com a Ana Saul, que ela ia direto ao aeroporto e depois o motorista me levaria a Porto Alegre. Ótimo. Eu tive um privilégio imenso de voltar com a Ana Maria Saul, num período que ela estava atuando com Paulo Freire, não só na PUC, mas na secretaria. Então, para mim, foi uma aula, a gente veio dialogando, conversando, eu nunca escrevi sobre isso, mas aprendi muito com ela. E ela contava o quanto que, principalmente a Madalena Freire, tinha vindo a ela pedir que ela fizesse uma pequena mentira necessária, porque o Paulo Freire, né, o pai, a Madalena dizia, o pai não quer sair de casa. Logo depois que a Elsa faleceu, ele entrou numa depressão muito grande. A Elsa era a mulher da vida dele e realmente foi uma tristeza muito grande e ele não queria mais sair de casa. Até que chegou um momento que a família começou a se preocupar e aí a Madalena foi até a Ana Saul e disse, Ana, nós temos que fazer uma combinação. Tu vais ter que ir lá no pai, né, porque a Ana ficou substituindo em aula o Paulo nas aulas da PUC. E tu vai ter que ir lá e começar a dizer para ele que não dá mais, que tu não está dando conta, inventa alguma coisa, que tu precisa que ele volte, que nas primeiras... Eu acho que nem o Paulo nunca ficou sabendo dessa mentira, não sei. Porque o pai não vai sair, o pai está se enterrando dentro de casa, não dá e tal. Então, a Ana me contando isso, de como eles foram fazendo para que ele voltasse. A gente sabe que toda pessoa em depressão precisa, né, desse apoio. E, assim, aos poucos, ele foi retornando, enfim. E, mais tarde, depois ficamos sabendo que todo mundo sabe, quem acompanhou depois os escritos e os escritos da própria Anitta, não é? Como foi todo esse processo e como foi importante também, mesmo que alguns julguem diferente, como foi importante a Anitta naqueles últimos anos ali do Paulo, né? Há divergência sobre isso, mas quem somos nós para julgar? O Sérgio Haddad, muitos daqui conhecem o Sérgio Haddad, de São Paulo, da Ação Educativa, o Sérgio sempre diz assim, um nordestino como o Paulo não podia ficar sem mulher. Ele sempre dizia, se dava muito bem com o Paulo, muito pessoalmente. Então, brincava um pouco da importância dessas duas mulheres, né, na vida do Paulo e do quanto que, naquele dia, de certa forma, lá no almoço, lá em casa, ele abriu o coração para dizer do que ele estava sentindo e da dificuldade ainda entre os filhos, alguns mais, outros menos, né, da aceitação dessa segunda esposa na vida dele. Enfim, isso, assim, é o que eu posso, como eu disse, Danilo, eu tenho pouco para dizer. Eu trouxe alguns outros apontamentos que são mais curiosidades em torno disso. Uma curiosidade ou um fato que eu contei para o Paulo Freire quando ele estava lá em casa, e ele riu e disse, não te preocupa, tu não foste a única. Porque, assim, quando eu fui acompanhar o Newton para o doutorado dele, lá no século passado, 1977, 78, por aí, em Stanford, Newton foi para o doutorado, depois tu fala das tuas questões também de doutorado, certamente, que o Paulo Freire nunca nos abandonou nos estudos, né, nos trabalhos e tal. E quando eu estava lá, eu tive a ocasião, então, de fazer meu mestrado em Stanford. E foi muito interessante, porque acho que foi em 78, na minha primeira aula, a primeira aula era um seminário de poucas pessoas, sentadas a professora era uma freirana, que é a Joyce Reeves, vocês encontram algumas coisas interessantes. Para mim foi muito interessante, porque eu não sabia, eu sabia que Dr. Reeves seria minha orientadora, e aí depois fui descobrir que não só a Doctor era mulher, como a Doctor era negra. Para mim foi muito marcante em estar lá em Stanford e ter essa experiência. Mas o primeiro seminário, então, no meu mestrado, um círculo, era com a Joyce Reeves, e cada um devia se apresentar, né? E eu até depois fiquei pensando que todos os seminários eram assim, mas não era aquele, né, o primeiro.
e dizer de onde era, porque, como era uma universidade conhecida como vinda de alunos, principalmente alunos de doutorado, mestrado, de vários lugares do mundo, bom, de onde você é? Quando eu disse, parou, e todos aqueles, acho que eram uns 12, mais ou menos, olharam para mim e disseram, wow, we're from Brazil. Talk about Paulo Freire. Bom, a única coisa que eu sabia melhor do que eles ali era dizer Paulo Freire legitimamente em português, porque como é que eu vou falar sobre Paulo Freire? Né? Aí eu quis começar, além do meu inglês ser péssimo, na época, ainda hoje é, mas eu não sabia quase nada. Eu tinha lido de Freire um texto, o primeiro texto que eu li dele, e eu faço questão de dizer, foi graças ao professor Vitor Becker, aqui em São Leopoldo, na Unicinos Velha, que era lá do lado do Rio. Ainda nem era Unicinos, era Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Eu fazia curso de pedagogia, e o Vitor passou um texto escondido, que era naqueles... não sei se era mimeógrafo, aquele preto. Era tinta, mimeógrafo era tinta. Passou, mas aquilo era escondido, não era para a gente dizer para ninguém. Pena que eu não guardei, né? E a gente se entusiasmou. Então, o Vitor Becker foi o primeiro cara assim, que me introduziu o Paulo Freire. Eu tinha lido aquilo e tinha lido este aqui, Educação como Prática da Liberdade. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa, seria mais ou menos sobre isso, mas com muita dificuldade, por não ter um domínio, porque o Nicolas Burbulis, que então era meu colega naquela disciplina, ele entrou e falou no grupo, ele me salvou, né? Ele disse, não, mas vocês têm que entender o seguinte, ela está vindo de um país que está em ditadura, e Paulo Freire, etc. Começou a falar. Eu pensei, me salvou, me salvou. Gente, eu saí daquela aula e fui direto para a biblioteca. E isso eu contei para o Paulo Freire naquele almoço, assim, que eu fui estudar tudo que eu podia em inglês sobre ele. Tinha muita coisa. Eu fiquei impressionada. Ontem até quase fui procurar uns trabalhos que daí eu passei a fazer em inglês sobre ele, né? Eu fiquei muito impressionada, porque a gente